Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa para todas as pessoas. No próximo domingo, 26 de novembro, às 5 da tarde, o foyer do Teatro de São Carlos, em Lisboa, recebe Alma em Pessoa e os Outros, um evento com a entrada livre e leituras de Dinis Gomes, Duarte Guimarães, Rita Durão, Ricardo Aibeo e Sofia Marques. A colaboração de João Constâncio também está em programa e os textos vão chamar outros textos, assim como livros chamam outros livros. Quem leu, aliás, o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, como livro-chave para a alma do poeta, vai encontrar nesta iniciativa textos que completam, questionam e até contradizem esta obra pessoana. Vão ser textos literários, filosóficos de vários géneros e muitas épocas, contaminando-se uns aos outros no bom sentido. Entrada livre. Narrativas de proximidade, oficina Cegueira na Tabacaria, é a participação da Afrolis, Associação para a Liberdade de Expressão de Afrodescendentes, que está a decorrer até esta sexta-feira, 24 de novembro, no programa dos Dias do Desassossego. São leituras em português e crioulo de textos de Saramago e Pessoa pelos participantes nesta oficina com coordenação de Carla Fernandes. Uma apresentação pública fecha esta semana de trabalho no dia 24 de novembro, sexta-feira, às 9h30 da noite, no Beleza, ao Cais Gás 1, em Lisboa. A entrada é também gratuita, sujeita naturalmente à lotação da sala. Ainda no âmbito dos Dias do Desassossego, edição de 2017, a arte urbana Disquiet Heart dá-se a ver este ano no Cais do Sodré. Cidade de Pessoa e Saramago, Lisboa recebe assim, numa das suas paredes, a intervenção de Tamara Alves para o programa deste ano, numa colaboração com a GAU, Galeria de Arte Urbana. Já no sábado, 25 de novembro, às 3 da tarde, a nova edição do Passeio Literário Lisboa com Fernando Pessoa. O itinerário 2 é promovido pela empresa Lisboa Autêntica e guiado pelo investigador pessoano Fabrício Boscaglia. O Passeio Literário passa pelo Príncipe Real, Estrela e Campo de Ourique, terminando na Casa Fernando Pessoa, a última morada do escritor. O custo de cada bilhete é de 12 euros para um passeio de 3 horas. O bilhete já inclui a visita também à Casa Fernando Pessoa e as reservas prévias devem ser feitas para o 913-221-790 ou para o e-mail info@lisboaautentica.com. Repito, info@lisboaautentica.com. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ora, sejam então bem-vindos a mais esta edição do Fernando Pessoa para todas as pessoas, um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. E esta semana trazemos a convidada Sofia Saldanha para apresentar o seu projeto Não Sei o que o Amanhã Trará, um passeio sonoro na Lisboa de Fernando Pessoa. Ela nasceu em Braga e começou a trabalhar em rádio ainda nos tempos do ensino secundário. Durante 15 anos foi uma das vozes da Rádio Universitária do Minho, fez um mestrado em rádio no Goldsmiths College, em Londres, e completou o curso de rádio do Salt Institute for Documentary Studies, em Maine, nos Estados Unidos. Em 2010, recebeu o Best New Artist Award no Third Coast International Audio Festival em Chicago. É membro do In the Dark, uma organização sem fins lucrativos sediada em Londres e dedicada a divulgar e financiar trabalhos radiofónicos de cariz criativo. Sofia Saldanha trabalha também como cuidadora de pessoas idosas. Esta incrível aventura sonora que
que hoje nos junta à conversa recorda a vida do escritor Fernando Pessoa, a época em que viveu e a sua obra num registro documental. Este documentário tem por base um percurso em Lisboa, real ou imaginário, e divide-se em 13 segmentos ou estações, numa montagem de conversas tidas pela realizadora ao longo de quase 3 anos, com vários especialistas pessoanos, revelando episódios da vida de Fernando Pessoa, do Largo de São Carlos até ao Cemitério dos Prazeres. O Largo de São Carlos, onde Fernando Pessoa nasceu, foi, aliás, mote para um dos poemas mais conhecidos do ortónimo, o Aldeão, também conhecido como O Sino da Minha Aldeia. A primeira publicação deste poema pessoano aconteceu na revista Renascença, em Lisboa, em fevereiro de 1924, e 50 anos depois o poema chegava ao fado pela voz de Maria da Fé. Depois desta viagem no tempo que vamos fazer agora pela voz da fadista, é uma voz sempre inspiradora, como as palavras de Pessoa, vamos à conversa então com a nossa convidada, Sofia Saldanha. Até já. Sinto a saudade mais perto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. O Sino da Minha Aldeia, na voz de Maria da Fé, a abrir esta emissão com todos os predicados. Como vos dizia antes de ouvirmos Maria da Fé, este poema que Fernando Pessoa escreveu foi inspirado diretamente naquela que ele considerava a sua aldeia, que era nada mais, nada menos que o Largo de São Carlos e aquela pequenina bolha do Chiado onde nasceu e foi batizado. É justamente aqui no Largo de São Carlos que este sábado, dia 25 de novembro, às 10h30 da manhã, estreia formalmente o documentário sonoro em registro de passeio sonoro também, que foi criado pela minha convidada, já anunciada desta emissão, Sofia Saldanha. Sofia, muito boa noite, obrigado. Olá, Ricardo, por ter boa vindo. Noite, obrigado. É um prazer. Obrigada eu por não. convidado. Assumidamente é um prazer tê-la por cá hoje, porque como os nossos ouvintes e espectadores também vão perceber ao longo desta hora de conversa,
este trabalho tem qualquer coisa de fenomenal. São 3 anos. Primeiro que tudo a decidir quem entrevistar e depois a fazer essas entrevistas, depois das entrevistas feitas selecionar os pequenos pedaços de som que haveriam de ter cabimento neste projeto, depois de os selecionar, conseguir colá-los uns aos outros, porque há dezenas de participantes, entre familiares de Fernando Pessoa e investigadores do escritor de Craveira Mundial, e ainda, enfim, participantes anónimos que fazem leituras e a sua voz, enquanto radialista desde o ensino secundário, a fazer o papel de narrador. Em termos de investigadores, posso avançar que participam neste projeto. Não sei o que o amanhã trará, a Soundwalk, aliás é este o nome da página Facebook que podem seguir e fazer o like. Temos a participação neste projeto de investigadores como Teresa Rita Lopes, Manuela Parreira da Silva, José Barreto, Richard Zenith, Jerónimo Pizarro, Fernando Cabral Martins, e a lista continua por aqui fora. Iremos com certeza a muitos deles e delas ao longo desta conversa. Vale a pena dizer que, além de se estrear com entrada livre no Largo de São Carlos, nada mais fácil chegar lá e esperar que as coisas aconteçam no sábado, dia 25, a partir das 10h30 da manhã. Mas, de facto, este projeto sonoro vai estar também disponível num site da internet. Já lá iremos e partilharemos o link. Para já, a propósito deste trabalho Hercúleo Sofia de 3 anos, com as balizas disto que eu disse, como é que uma pessoa, de repente, como é que se lembrou de pronto, agora vou fazer esta pequena aventura? A ideia não foi minha, na verdade. Sim. Eu tinha uma ideia de fazer uma audiotour em Lisboa que tinha a ver com poesia, mas não tinha pensado na pessoa. E depois um amigo de uma amiga, o Paulo Dias Figueiredo, sugeriu que eu contei-lhe a minha ideia, ele sugeriu que eu fizesse sobre o Pessoa, e eu achei que, logo que ele disse porquê que não fazes sobre o Pessoa, eu pensei, claro, tem que ser sobre o Pessoa, não é? Mas isto já foi há 7 anos. Esta ideia surgiu até em Nova Iorque, por acaso. E depois, durante uns 3, 4 anos, eu não tive oportunidade, não tive tempo de avançar, até que, quando comecei a ter um pouco mais de tempo, então comecei a pensar de uma forma assim um pouco mais séria. E comecei logo a fazer entrevistas, ainda antes de... Foi um processo muito espontâneo, na verdade. Sim, ainda sim. Antes de perceber ainda quem era o Fernando Pessoa, porque agora, olhando para trás, eu vejo que eu não sabia nada sobre o Fernando Pessoa, não sabia absolutamente nada. Sabia pouco, sabia algumas coisas, tinha estudado na escola e gosto de poesia, leio poesia e tinha lido algumas coisas dele, mas durante este tempo em que depois comecei a trabalhar, mas de uma forma muito lenta, não foi um processo lento, bastante lento. Fui fazendo nos tempos livres, não foram 3 anos só dedicados a isto, não é? O que foi interessante porque também permitiu maturar muita informação que eu ia absorvendo. E teve uma coisa curiosa que foi, eu comecei por estudar o Fernando Pessoa, Sim. ler sobre o Fernando Pessoa, Sim. fazer entrevistas, fui fazendo entrevistas ao longo as primeiras 2 entrevistas foram em março de 2014, foi a Manuela Nogueira e o Luís Miguel Rosa Dias, que são os sobrinhos do Fernando Pessoa, foram as primeiras pessoas que eu entrevistei. E depois, durante esse ano, ainda fiz mais algumas entrevistas, a Teresa Rita Lopes, o Richard Zenith. E depois, no ano seguinte, 2015, fiz mais algumas, 2016 mais algumas. E são, acho que ao todo, 16 entrevistas. Acho que tenho ao todo 17 horas de áudio. Pois.
Nestas 17 horas de áudio, andar à procura de fragmentos de 20 segundos que digam aquilo que nós queremos, é de facto, sei bem, uma tarefa absolutamente ciclópica. Não é? É uma tarefa árdua, principalmente porque não é a mesma coisa que fazer um documentário sobre outra coisa qualquer, é uma coisa muito... O Fernando Pessoa é um personagem que faz parte da nossa cultura, não é? E esse trabalho de contar a história dele é um trabalho que tem que ser muito sério. E aquilo que eu não acabei de ir há bocado, eu comecei a estudar a vida dele e a ler sobre ele, e artigos e muitas coisas académicas, mas eu só, depois de toda essa informação, é que eu comecei realmente a ler o Fernando Pessoa. Porque estava tão preocupada em recolher informação que quase me esqueci disso. E então, a partir de determinada altura, senti essa necessidade. E aí, eu acho que foi nesse momento em que eu comecei a perceber, em que as coisas começaram a fazer mais sentido. E foi para mim também mais fácil depois de construir a história. Porque é uma história, é uma interpretação, e é a minha interpretação, não é? Há muitas coisas a dizer sobre o Fernando. É um mundo, é infinito. E qualquer pessoa que conta a história da pessoa nunca vai contar a história toda. É verdade, é? Também sei bem. Por isso, é a história que as pessoas que eu entrevistei me contaram, tem um pouco da minha história também ali, e é uma interpretação. Ora bem, e ao longo deste processo de concepção, criação, teve algum apoio que, vamos lá, justificasse monetariamente o seu investimento pessoal? Sim, a Casa Fernando Pessoa, este projeto é apoiado pela Casa Fernando Pessoa. Eu curiosamente, já estava a fazer o projeto, porque decidi que ia fazer ao meu ritmo, não sabia quanto tempo ia demorar, mas ia fazer nos tempos livres. Eu também gosto de fazer, eu faço rádio e áudio e trabalho nisso. E era um projeto que eu tinha interesse em fazer. E depois, quando já estava a trabalhar, já tinha algumas coisas editadas, então eu fui falar com a Clara Riso, a diretora da Casa Fernando Pessoa, e apresentei-lhe o meu projeto, e depois a Casa Fernando Pessoa apoiou. Ora, em boa hora. Em boa hora. E depois tive, claro, a ajuda do Ricardo e do José Correia, que ajudaram-me também a escolher alguns dos entrevistados, e discutimos o percurso e as informações que iam estar no projeto, e vocês deram ótimas sugestões e pronto. Obrigado. Tive esse apoio, claro. Mas de facto a abordagem que é feita no material que já ouvi, além de ser uma verdadeira homenagem à vida e obra de Fernando Pessoa, pela qual todas as pessoas, quando começarem a ouvir este trabalho, só vão ter de estar agradecidas ao investimento de vida. É um trabalho de amor, um labor of love, como diriam sim. os ingleses, que a Sofia fez. Tenho uma curiosidade lateral em relação ao projeto. Já na apresentação disse que não era uma verdadeira alfacinha, porque nasceu em Braga, mas vive em Lisboa há muito tempo e também saltitando um pouco por todo o mundo, mas há uma curiosidade que gostava de esclarecer. Em que medida é que trabalhar todos estes postos, digamos assim, estes locais de Lisboa, que foram lugares de Pessoa, como é que estar a trabalhar também em função dos espaços onde Pessoa viveu, onde muita da sua obra se foi projetando ou realizando, em que medida é que isto afetou e modificou, se calhar, a sua visão da própria cidade de Lisboa? Não mudou a minha...
Não sei se mudou a minha percepção da cidade de Lisboa, mas a cidade de Lisboa mudou a minha percepção em relação a Fernando Pessoa. Porque eu nunca, antes de começar a fazer este trabalho, obviamente que eu sabia que havia este percurso pessoano, mas eu não sabia onde é que eram os sítios, e só quando eu comecei... Isto vem depois, é uma coisa que vem posteriormente, e então eu começo a associar a história dele à cidade. Foi muito importante. Eu não moro em Lisboa, mas passo cá há muito tempo. E este ano, que foi o ano em que, 2017, foi o ano em que eu estive em Lisboa durante quase todo o ano, porque tirei algum tempo para concluir este projeto. Neste ano, foi muito importante estar aqui e estar nos sítios onde a história se passa. Para mim foi muito importante. E houve muitos dias em que eu passava o dia em casa a editar e depois à noite ia fazer um percurso, porque tinha essa necessidade daquela geografia. Também sentir essa geografia também, claro, andar e refletir um pouco sobre o que é que tinha feito durante o dia, tentar organizar algumas ideias. Foi importante para mim estar aqui, muito importante. Não teria sido o mesmo trabalho se eu estivesse a editar noutro sítio qualquer, não é? Sofia, nada melhor para dar um novo impulso à conversa do que passarmos a ouvir. É uma interessante cortesia, já que a estreia oficial vai fazer-se apenas no sábado, aqui na Rádio Movimento, no nosso programa. Vamos poder passar 2 excertos deste projeto sonoro da nossa convidada Sofia Saldanha, e o primeiro deles, naturalmente, é o excerto que assinala o lugar onde tudo começou, o Largo de São Carlos. Portanto, vamos ouvir o trabalho de angariação de som, edição de som, montagem de som e também a sonoplastia. Tudo isto assinado pela nossa convidada Sofia Saldanha. São Carlos, em tempo chamado Largo do Diretório. Na tarde do dia de Santo António, 13 de junho de 1888, nasceu aqui um menino. Foi no 4º andar esquerdo do número 4, neste prédio em frente ao Teatro Lírico. Ele fez cálculos para saber em que momento foi concebido e, portanto, em que momento chegou ele, espermatozoide, ao útero materno, e utilizou a astrologia para calcular a data da conceição. Não tinha certeza sobre o minuto em que tinha nascido, mas a verdade é que fez horóscopos para tentar calcular o momento em que ia morrer e que os horóscopos estão praticamente certos. Este menino, que viria a interessar-se pelos enigmas do mundo, nasceu no seio de uma família burguesa e católica. Foi batizado na Basílica dos Mártires, mesmo aqui ao lado. E de aí essa tal história de estar a ouvir as badaladas, os sinos da minha aldeia. O sino da minha aldeia é o da Igreja dos Mártires, ali no Chiado. A aldeia em que nasci foi o Largo de São Carlos. Ela tinha uma grande relação muito chegada com a mãe dele, com a minha avó. A minha avó era muito culta. A mãe da minha mãe dele, era uma mulher, para a época, muito culta, porque falava inglês correntemente, falava francês correntemente, escrevia, tocava piano lindamente e fazia versos. O pai de Pessoa trabalhava no Ministério da Justiça, também era um crítico da música, era um apaixonado da música, e eles moravam, talvez por acaso, mesmo em frente do Teatro de São Carlos, onde havia ópera, a forma musical preferida do pai, de Fernando Pessoa.
As pessoas que viviam com eles em casa, em frente ao Teatro São Carlos, era, além de uma empregada doméstica de certa idade, mãe e o pai, e a tal da avó Dionísia, que tinha acessos graves de loucura. A mãe do pai do Fernando Pessoa. E essa avó era complicada porque sofria problemas de demência, chamava-se, segundo o primeiro biógrafo, a demência rotativa, né? Que tinha fases que estavam mais ou menos bem, outras fases nada bem. Era amarrada a ir para o Rilhafoles, que era o hospício da altura das urgências, quando as pessoas tinham ataques de loucura. Começava a partir a louça e fazer confusão em casa. E depois, outro fator triste, e cada vez mais, era a doença do pai, que era tuberculoso. O pai adoeceu, estava muito doente, no lar de São Carlos, depois foi para a quinta, uma quinta, hoje em dia é em Canessas, Telheiras, naquela zona, e foi para lá para se curar, como se pensava que era com os bons ares. Não havia nada para a tuberculose. O que ele sentiria, ver o pai longe e doentíssimo, e ele a ir com a mãe numa carruagem puxada a cavalos, numa longura que naquela altura era muita, para visitar o pai que estava doente. E de vez em quando ficava lá, porque naquela altura não havia a ideia da perigosidade da tuberculose. Do casamento de Maria Madalena e Joaquim nasceu outro rapaz, Jorge. Nessa altura, Fernando já tinha 4 anos e meio. Depois o pai de Fernando morre 6 meses depois. E essa pequena família, Fernando, a mãe, o irmãozinho de Fernando, o Jorge, mudam-se para outra casa mais pequena, mas depois o Jorge também morre com quase um ano de idade. É mais ou menos nessa altura que a mãe de Fernando Pessoa conhece o comandante que vai ser o seu segundo marido, João Miguel Rosa. Gostavam-se muito um do outro, era uma relação, um encontro muito forte entre os dois. João Miguel Rosa foi nomeado cônsul na África do Sul, por isso casaram por procuração. A viagem era longa. Maria Madalena pensou em partir para a África do Sul sozinha e deixar o pequeno Fernando à guarda da família. Mas o menino não quis ficar. Preferiu ir. O amor que tinha pela mãe foi declarado num poema. Eis-me aqui em Portugal, nas terras onde nasci. Por muito gosto delas, ainda gosto mais de ti. Conta-se essa história, não sei se terá sido assim, mas que perante aquele poema a mãe comoveu-se e não foi capaz de o deixar. Mas talvez isto seja uma história, não é? Porque provavelmente apercebeu-se de que ou não foi capaz também de o deixar, não é? Teve pena de o deixar e ele acabou por ir. Não? Logo depois do casamento, que foi no dia dos anos também, 30 de dezembro de 1895, a mãe de Pessoa, Fernando, e um tio de Fernando, o tio Cunha, tio-avô, foi com elas para a África do Sul. Fernando Pessoa viveria na África do Sul até aos 17 anos, embora com uma passagem por Portugal entre 1901 e 1902. Sobre esse período falaremos no episódio seguinte. Vamos agora em direção à Praça Luís de Camões. Ora, aí ficou então o primeiro excerto do projeto sonoro Não Sei o que o Amanhã Trará, a Soundwalk da nossa convidada de hoje, Sofia Saldanha. Este clipe
refere-se à estação, digamos assim, é para ser ouvido no Largo de São Carlos, em frente, ou nem por isso, um bocadinho mais à esquerda, à direita, mas enfim, junto ao prédio onde Fernando Pessoa nasceu. Vale a pena dizer que neste clipe sonoro participaram os investigadores pessoanos Jerónimo Pizarro, Manuela Parreira da Silva e Richard Zenith, além dos sobrinhos de Fernando Pessoa, Manuela Nogueira e Luís Miguel Rosa Dias. A propósito deste clipe nos remeter para o Largo de São Carlos, Sofia, o que é que podemos esperar então do lançamento oficial que vai começar no próximo sábado, dia 25, exatamente aqui? Como é que as pessoas vão receber este projeto, integrar-se nele? Tecnicamente, como é que as coisas se passam? As pessoas podem descarregar os áudios, são 15 episódios, portanto são 14 locais. O último episódio não tem um local específico, as pessoas podem ouvir onde quiserem. E começa no Largo de São Carlos. Portanto, as pessoas, nós vamos disponibilizar um website dedicado a este projeto na sexta-feira. Chama-se fernandopessoatour.com e a partir de sexta, não sei, à tarde, penso eu, ou de manhã, vão estar disponíveis os episódios. As pessoas podem fazer o download dos episódios para o telemóvel, ou iPod, ou leitor MP3, ou o que quiserem. Ou então, não têm que fazer o download, podem ouvir nos locais em streaming, também há essa possibilidade. Embora acho que é melhor fazer download, não sei. Ficamos mais donos da gestão do som, talvez. Exato. Portanto, o encontro está marcado para as 10h30 da manhã, no Largo de São Carlos. As pessoas podem começar a ouvir nessa altura, se quiserem fazer o percurso mais ou menos em grupo, mas claro que vai ser um lançamento também um pouco informal, porque as pessoas não vão todas fazer o percurso ao mesmo ritmo e ouvir os áudios ao mesmo ritmo, não é? É muito livre. Uma verdadeira descentralização pessoana. Completamente. E claro que depois são 2 horas e tal de histórias. São os 15 episódios. São todos diferentes, contam todos uma história, mas também as histórias são contadas de forma um bocado diferente. E há umas histórias mais pessoais, umas histórias mais académicas, umas histórias mais divertidas. Portanto, claro que não sei quanto tempo é que as pessoas demorarão a fazer o percurso. Até 11 episódios são na Baixa e depois os últimos 4 em Campo de Ourique. Ora bem, o começo da vida de Fernando Pessoa, o regresso de Fernando Pessoa a Lisboa, à sua aldeia do Chiado, o Rossio abaixo à Praça da Figueira, à Praça do Comércio, onde o Cais de Sodré, onde tantas e tantas histórias e anos da vida pessoana se passaram, e depois os 4 episódios com a situação, a mudança geográfica, digamos, para Campo de Ourique, com o regresso da família da África do Sul, incluindo uma estação ligada ao Cemitério dos Prazeres, esta que não é nada mórbida. Quero falar um bocadinho dela, como está associada ao Cemitério dos Prazeres, para que as pessoas saibam que nada tem de demasiado cinzento ou escuro. Sim, tem um bocadinho. Então, vou falar só um bocadinho do percurso. Pronto, começa no Largo de São Carlos e depois a segunda paragem é no Largo de Camões. Depois passa pela Brasileira, desce a Rua Garrete, pela Rua do Carmo até o Rossio. Rossio, Praça da Figueira, Rua dos Douradores, Rua da Assunção, desce a Rua Augusta. Depois Martinho da Arcada, Terreiro do Paço, e depois nós sugerimos às pessoas que apanham o elétrico 28 para Campo de Ourique, e depois há uma paragem na Casa Fernando Pessoa
Depois há um percurso entre a Casa Fernando Pessoa e o Cemitério dos Prazeres, em que as pessoas podem ouvir também. E depois há esse episódio no Cemitério dos Prazeres. E depois desse episódio... E o episódio do Cemitério dos Prazeres é sobre a morte de Pessoa, não é? E essa história é contada pelos sobrinhos do Fernando Pessoa, pela Manuela Nogueira e pelo Luís Miguel Rosa Dias, e eles contam a história de como é que eles souberam que o tio Fernando tinha morrido. Pronto, é a história das crianças, não é? A percepção deles, o que é que eles contam, o que é que aconteceu. Depois também há algum momento de reflexão acerca de Pessoa e da morte. E depois o último episódio é sobre o espólio. Já o Pessoa não está aqui, não está no planeta Terra. E então esse episódio é livre, as pessoas podem ouvir onde quiserem. Podem ouvir em casa, podem ouvir no percurso para casa, onde quiserem. As pessoas não têm que ir aos locais todos, se não tiverem tempo. Embora seja de facto aconselhável, claro, porque há esta ligação quase espiritual com os lugares. Sim, não é? claro que sim, claro que há. Mas o interessante é isso, eu há bocado brincava com a descentralização, a propósito do que se fala agora tanto de descentralização ou regionalização, mas os sons dos investigadores e da família que estão associados a cada um destes lugares podem perfeitamente não estar se a pessoa já tiver, por exemplo, conhecimento desses lugares a que cada episódio se refere. Pode perfeitamente ser ouvido ou em pedaços junto aos locais ou então confortavelmente em casa, no sofá, onde quiserem, porque... antes ou depois de ler um livro de Fernando Pessoa, idealmente. Sim, porque claro que nem toda a gente está em Lisboa, não é? Isto é para quem quiser ouvir, pode ouvir, e também está construído para as pessoas poderem ouvir em casa e terem um pouco tem os sons dos locais. Os sons dos locais hoje em dia tem sempre esse background, Lisboa está sempre presente, não é? Sonoramente. Por isso, para quem não estiver em Lisboa e quiser ouvir, ou que estiver em Portugal ou no estrangeiro, vai sendo contada, exatamente. Podem ouvir. E há novas coisas, novos pedaços da opinião dos próprios investigadores pessoanos, e memórias que num ou outro instante já me apercebi disso. Manuela Nogueira e Luís Miguel Rosa Dias não tinham ainda revelado noutros lugares, ou pelo menos não com aquele nível de concreto. E Sofia, antes de passarmos para o próximo segmento que nos deixou trazer até à antena, uma pergunta semi-inquisitiva. Agora que estes 3 anos de tanto trabalho, mais os outros todos que ficaram para trás, de maturação, de preparação do projeto, estão a chegar ao fim, como é que se sente de o largar e de o deixar ir finalmente para as pessoas? Deixa de ser só seu, entre aspas, e passa a estar disponível para todo o público onde houver uma ligação à internet. Pergunto-lhe isto especificamente, já lhe digo o porquê. Porque Fernando Pessoa, ele próprio, sempre teve aquela dificuldade terrível de se libertar da sua obra, de a deixar ir para os leitores, porque com receios de que talvez ainda não estivesse perfeito ou pudesse ficar melhor. E em relação a si, que sentimentos é que a assaltam nesta fase? Também tem esse problema. Ainda não posso responder a essa pergunta porque ainda não aconteceu. Só vai acontecer daqui a uns dias. Por isso, para já, ainda não sei, ainda não consigo responder. Ora, pronto, uma boa maneira de fazer a circunvalação. E se não estou errado, Sofia, além da versão portuguesa como esta que ouvimos, tem estado a trabalhar numa versão inglesa também, não é? Como é isso? Nós estamos a fazer uma versão inglesa. Temos 4 vozes que fazem a dobragem de todas as outras vozes. Sim, é dobrado. Ouvem sempre as vozes por baixo, não é? Exceto o narrador.
que é um narrador diferente, e depois as outras vozes são dobradas. Fantástico. Portanto, nas duas línguas, enfim, Sim. a língua pátria de Fernando Sim. Pessoa Sim. e o inglês, que também foi quase de certa forma a sua outra língua pátria. É verdade. mas também depois, eu não sei se isso vai já estar pronto no sábado, mas o texto em inglês vai estar disponível também. Portanto, se as pessoas quiserem ouvir, uma pessoa que não fala português e quiser ouvir em casa e queira ouvir as vozes originais, pode seguir o texto. E depois, mais tarde, também vou fazer um vídeo com legendas. É um vídeo, o ecrã preto, e depois tem as legendas, as pessoas também podem ver. Como se fosse um filme, mas não tem imagem. Sim. Então, Sofia, proponho que vamos passar ao outro clipe que nos trouxe para difundirmos. Posso apresentar? Pode, claro. Este é o número 5, não é? É o episódio Irmãos Unidos final. Pronto, exatamente. Okay. É o episódio número 5, que corresponde à localização correspondente ao Rossio, e é onde se fala do Orfeu, do modernismo em Portugal e também da relação do Fernando Pessoa com o Mário de Sá Carneiro. O lugar onde tudo começou para a verdadeira projeção de Fernando Pessoa com a Orfeu de 1915. Vamos então ouvir este clipe que conta com a participação dos investigadores pessoanos Rita Patrício, Fernando Cabral Martins, Teresa Rita Lopes, Jerónimo Pizarro, Stefan Dix e Richard Zenith. Também conhecida como Rossio. Nos números 108 e 110 estava localizado o Café Irmãos Unidos, um dos locais onde se reunia a geração de Orfeu. Almada Negreiros pintou para este café o retrato de Pessoa. Podemos vê-lo na Casa Fernando Pessoa, em Campo de Ourique, um dos locais do nosso percurso. Foi nos cafés de Lisboa que se definiram as linhas do modernismo português. Através da correspondência, por exemplo, de Pessoa, nós vemos que há muitos encontros que são marcados para cafés e percebemos, pelo relato de conversas que se passam em cafés, que, de facto, os cafés são o palco privilegiado das tertúlias, das discussões estéticas, de toda a confraternização que envolve os protagonistas do modernismo, das discussões, das dissensões. Pessoa frequentava muito cafés. Só nesta praça frequentava, além do Café Irmãos Unidos, a Brasileira do Rossio e o Café Martinho do Rossio. Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa conheceram-se provavelmente num dos cafés da Baixa de Lisboa. O Sá Carneiro e ele encontraram-se em 1912. Talvez final de 1911, porque em 1912 o Mário de Sá Carneiro foi para Paris estudar Direito, mas é claro, acho que se devem contar pelos dedos de uma mão as vezes que ele foi à faculdade, não é? Nessa altura, em Paris, vivia-se o tempo da vanguarda e, portanto, o Sá Carneiro transmitiu via carta, sobretudo, toda a movência e todo o entusiasmo vanguardista daqueles anos em Paris. E as cartas eram cartas de dois escritores que estavam a tentar construir o que hoje entendemos como o primeiro modernismo, que estavam a tentar introduzir correntes modernas na literatura portuguesa, que estavam a trocar fundamentalmente textos literários e que todos os textos literários que foram construindo durante 3, 4 anos os foram partilhando. É uma correspondência que se conhece apenas parcialmente. A grande parte das cartas que Pessoa escreveu a Sá Carneiro perderam-se num hotel em Paris. Através desta correspondência, podemos perceber a influência que houve. E eu penso, na verdade, que a influência era, sobretudo, de Mário Sá Carneiro em Fernando Pessoa. Quer Fernando Pessoa, quer Mário de Sá Carneiro olham para a sua contemporaneidade achando que é necessário haver uma agitação imediata.
E a missão dos poetas é, nesse sentido, uma missão de vanguarda histórica, ou seja, de sintonizar Portugal com o resto da Europa. Uma das maneiras de acertar o passo pela Europa era criar uma revista. Tinha muitas revistas naquela altura. A pessoa estreia-se, não como poeta, mas como crítico literário, nas páginas da Águia, anunciando um Supra Camões, ou seja, anunciando uma figura que viria revolucionar toda a poesia portuguesa e que viria inaugurar um novo apogeu para a literatura portuguesa. E desde então, isto foi em 1912, e desde então Pessoa ensaia várias tentativas de organização de revistas. O Pessoa, nos seus tempos ainda de fervor nacionalista, tinha pensado criar uma revista chamada Lusitânia. Depois do encontro com Sá Carneiro, começaram a pensar numa que se chamaria Europa. Depois acabou por ser Orfeu. Orfeu é, de facto, o grande momento modernista. É um abalo que atinge Lisboa, que tem várias réplicas depois menores. Imediatamente se tornou notícia pelo lado excêntrico da revista e foi imediatamente apelidada de uma revista de loucos, de saídos de rilhafosos, e, portanto, o escândalo assegurou um sucesso comercial. E a pessoa tenta enviar a revista para um amigo que estava nos Açores e questiona sobre se arranjará exemplares, exatamente porque a revista foi, sob esse ponto de vista, um êxito. Orfeu, revista trimestral de literatura, foi editada em finais de março de 1915. Do Orfeu saíram 2 números. O terceiro número, do qual conhecemos as provas, nunca aconteceu. O pai de Mário de Sá Carneiro, financiador dos primeiros números, recusou-se a pagar mais despesas de tipografia. O nome Orfeu é um nome muito curioso para uma revista modernista que causa tanto escândalo em Portugal. Orfeu é o nome de uma personagem mítica a que está associado um mito muitas vezes ligado às coisas poéticas. Orfeu tem a possibilidade de ir resgatar Eurídice, a sua figura amada, aos infernos, porque ela morreu. É-lhe concedida essa graça sob uma condição. A condição é de nunca olhar para trás uma vez resgatada Eurídice e só pode vê-la à luz do dia. Acontece que Orfeu não resiste e, a meio do caminho, olha para trás e Eurídice perde-se para sempre. O drama de Orfeu é o drama de não resistir à sedução do passado. Toda a novidade que a arte de Pessoa comporta significa, tal como o olhar de Orfeu, sempre um olhar para trás. Pessoa acharia repugnante qualquer arte que fosse amnésica. Deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. O modernismo em Pessoa são todos os estilos ou todos os tempos da antiguidade e da modernidade ao mesmo tempo. Se todo o século XIX vive da ideia de que o poeta deve exprimir-se e a obra de arte é uma expressão da sua individualidade, da sua subjetividade, os modernistas chamam a atenção para a ficção e para a mentira que toda a arte tem que ser. E para isso, a vida que o poeta tem tanto importa como todas as vidas que o poeta pôde ter. E Fernando Pessoa complica isso muito mais, indica que a certa altura que apenas os escritores fracos é que poderiam ser completamente sinceros quando escrevem. É verdade, a este poema famoso, O Poeta é um Fingidor, mas a data do poeta é um fingidor é a data do Dia das Mentiras e, portanto, nós estamos a perder a piada toda porque, claro, é a ideia de fingimento, mas é no dia do fingimento e está a brincar connosco. Como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tacto, o que palpar vos representa para mim. E com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar. Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós. O Pessoa, em 1914, nasce nos seus heterónimos. E aí Sá Carneiro fica muito impressionado com este milagre, estes outros eus que a Pessoa inventa. Ele escreve uma carta a Fernando Pessoa e é precisamente a comentar sobre os heterónimos de Pessoa, que ele acha uma coisa fantástica, e que a capacidade de Fernando Pessoa de sentir coisas que ele não viveu. Então,
Aí não é tanto que a pessoa influencia Sá Carneiro, é simplesmente que Sá Carneiro fica Sá Carneiro, que é um grande poeta, mas nisto ele não conseguia acompanhar Fernando Pessoa. Paris, 13 de julho de 1914. Eu a cada linha mais sua que leio, sinto crescer o meu orgulho. O meu orgulho por ser, em todo o caso, aquele cuja obra mais perto está da sua. Perto como a terra do sol, por contar no número dos bem íntimos e, em suma, porque o Fernando Pessoa gosta do que eu escrevo. O suicídio de Sá Carneiro é premeditado e parece que estava, de certo modo, escrito no seu gênio, né? Porque ele queria ir sempre até o fim, né? Na escrita e, finalmente, também na vida. No dia do suicídio, a 26 de abril de 1916, Sá Carneiro escreve um bilhete à Pessoa. Um grande adeus do seu pobre Mário de Sá Carneiro. Sá Carneiro tinha, nessa altura, 2 bons amigos e combinou para um amigo ir lá à casa dele por um motivo qualquer, e quando este amigo chegou, Sá Carneiro já tinha ingerido a estricnina, né? E, bom, depois telefonaram a ambulância, levaram-no ao hospital, mas era tarde demais, claro. Fernando Pessoa recebeu a notícia da morte de Sá Carneiro num escritório aqui na Baixa. 18 anos após a morte do amigo, evoca num poema o reencontro entre os dois, num outro tempo e numa outra dimensão. Ah, meu maior amigo, nunca mais na paisagem sepulta desta vida encontrarei uma alma tão querida às coisas que em meu ser são as reais. Não mais, não mais. E desde que saíste desta prisão fechada que é o mundo, meu coração é inerte e infecundo, e o que sou é um sonho que está triste. Seguimos agora para a Praça da Figueira, a nossa próxima paragem. Neste caso não seguimos, seguiremos no projeto, não é, Sofia? Agora, sim, por aqui estamos a seguir ao encontro das 8 da noite e a ficar cada vez mais perto, recordo, do próximo sábado, dia 25 de novembro, às 10h30 da manhã, o projeto da nossa convidada, a Sofia Saldanha. Não sei o que o amanhã trará, a Soundwalk, ou em português um passeio sonoro, vai ter o seu lançamento no âmbito dos Dias do Desassossego, esta iniciativa que anualmente percorre a cidade de Lisboa, a propósito da efeméride do nascimento, da data de nascimento de José Saramago e da data da morte de Fernando Pessoa. Entre 16 de novembro, no caso de Saramago, e 30 de novembro, no caso de Fernando Pessoa. Vai ser então no sábado que a estreia deste percurso sonoro se faz. Recordo em fernandopessoatour.com, a partir de sexta-feira, lá pela noite, meio da tarde, os sons destas 15 estações já vão estar disponíveis para o download, e no sábado teremos com certeza um encontro, nós dois vamos lá estar, de certeza. É a única esperamos oportunidade que as pessoas têm de fazer o percurso comigo, por isso. Ora. A propósito disso e a propósito dos próprios sons, queria-lhe agradecer, Sofia, porque independentemente de levar Fernando Pessoa mais perto para novas gerações, não só essas novas gerações, mas com uma linguagem tecnológica que apela ao público mais novo, o som e o registro do contar uma história apela
ao público de mais idade, e depois temos estes sons que são verdadeiros compêndios a contar a história da vida e obra de Fernando Pessoa, que passam a estar disponíveis no mundo inteiro, sim, na diáspora portuguesa, e a ser um excelente material de apoio. Eu pensava, por exemplo, nos professores do 12º ano, para os milhares de escolas secundárias que estão nesse país. Sente-se... se calhar a modéstia não a deixa, mas eu acho que devia sentir-se orgulhosa do papel deste seu trabalho. Eu estou contente, estou muito contente. Claro que quando fazemos qualquer coisa que façamos, qualquer obra que façamos, as coisas nunca são aquilo que nós imaginamos ao princípio, não é? Porque a partir de uma determinada altura nós também deixamos de ter controle sobre o trabalho. É quase como ganha vida própria. Nós também temos que o seguir, e temos que seguir aquilo que ele para onde nos leva. Eu senti isso com este trabalho, mas eu estou contente, sim. Também foi um trabalho muito maturado e demorou muito tempo, e foi bom esse tempo. Eu acho que no caso do Fernando Pessoa, neste caso específico, não é possível fazer um trabalho a correr, não é possível. Mas também há uma coisa que eu sinto que é, e que de certa forma também, e respondo um bocado à sua pergunta de há bocado, eu sinto que eu ainda sei muito pouco sobre o Fernando Pessoa. Isto é só a ponta do iceberg, porque é um personagem, é um homem tão complexo, a obra dele é tão complexa e tão... tem tanta profundidade que nós não... Eu acho que não sei se alguém alguma vez vai compreendê-lo completamente. Também acho muito difícil. Nós aqui fazemos os possíveis por compreendê-lo a interstícios, 1 hora por semana, e o material é inesgotável. Sofia Saldanha, muito obrigado. Obrigada, Ricardo, por ter vindo, por estar connosco, a partilhar este projeto e pela realização do projeto em si. Acho que podemos todos estar muito felizes pelo trabalho e pelo seu investimento pessoal ao longo de tantos anos, para agora podermos ter acesso a este novo Fernando Pessoa em áudio, pela voz dos seus familiares e dos maiores investigadores pessoanos da atualidade. Falo-vos desta iniciativa, o passeio Não Sei o que o Amanhã Trará, que vai chegar ao Largo de São Carlos, em Lisboa, no próximo sábado, dia 25, não me canso de repetir, às 10h30 da manhã, e é uma iniciativa mais do programa dos Dias do Desassossego. É com outra iniciativa do programa deste quase festival que terminamos a emissão desta semana. No próximo dia 30, a data de morte, mais um aniversário da morte de Fernando Pessoa, e também um aniversário da inauguração da Casa Fernando Pessoa. É por lá, no auditório, que a portuguesa Ana Deus e o brasileiro Luca Argel vão revisitar património poético de Fernando Pessoa, ortónimo e heterónimos, às 9h30 da noite do próximo dia 30 de novembro, e o duo, que toma o nome de Ruído Vário, já tem estado a lançar alguns temas do seu projeto na internet. Foi justamente aí que fomos buscar este rubaiyat com o qual nos despedimos. Fernando Pessoa, para todas as pessoas, um Fernando Pessoa como nunca se ouviu, regressa para a semana. E ficam Ana Deus e Luca Argel. O fim do longo e inútil dia e sombra, a mesma esperança que não deu se escombra. Prolixa, a vida é um mendigo bêbado que estende a mão à sua própria sombra. Dormimos o universo, a extensa massa da confusão das coisas nos enlaça. Sonhos e a ébria confluência humana vazia, ecoa-se da raça em raça.
o vinho bebemos porque há dor, mas de um e de outro vinho nada resta. Há o gozo cegador e o gozo é esta. Ora o vinho